Se os animes fazem você se motivar, você precisa acompanhar Yoichi Izagi. A maneira como Izagi motivou em Blue Lock era algo que eu precisava trazer aqui. Esse é o terceiro vídeo sobre o personagem e dentre os 3 vídeos esse é o mais importante. Porque ele fala de um tema muito procurado por vocês e muito importante em toda a nossa vida, a resiliência. Resiliência é a capacidade das pessoas de progredirem, de continuarem apesar das dificuldades. Envolve também a capacidade de lidar com a incerteza e também uma boa dose de adaptabilidade. E todos esses fatores são muito presentes no Izagi. Tá, Izagi é o protagonista de Blue Lock. Ele, teoricamente, é o personagem mais motivado, o que mais vai conseguindo enfrentar desafios e sair vitorioso deles. Só que o Izagi, quando criança, ele não era muito confiante. E também não era no começo do anime. Ele foi ganhando essa confiança à medida que o tempo foi passando, à medida que ele foi se adaptando aos novos contextos. E é bem interessante porque é como se ele, em cada revés, ele fosse ficando mais forte. Izagi é um personagem que tem muito do traço que os psicólogos chamam de conscienciosidade. De acordo com o Big Five, a conscienciosidade é uma das 5 dimensões da personalidade, junto com a extroversão, a amabilidade, o neuroticismo e a abertura à experiência. A conscienciosidade está associada a traços como o atraso de gratificação, o controle do ego, controle esforçado, autorregulação, coragem e restrição. Ou seja, conscienciosidade é uma característica fortemente encontrada em atletas ou em pessoas que precisam manter um desempenho por muito tempo. Ou seja, pessoas com esse forte traço costumam ter mais facilidade em desenvolver comportamentos orientados a objetivos. Então, geralmente são pessoas mais organizadas, atentas aos detalhes e frequentemente estabelecem e perseguem altos padrões. Esse traço é uma pedra angular de uma preparação eficaz. Ou seja, é quase como um traço importantíssimo em áreas muito importantes da sua vida, como trabalho, relacionamento, interação com amigos. E no futebol, que é o tema principal do anime de Blue Lock, também é fundamental. A gente percebe que os jogadores que mais se destacam no Blue Lock justamente são esses com o maior traço de conscienciosidade, como o Rin, o Barou, o Sai. E o Izagi é sim disciplinado, ele é orientado para objetivos e ele também usa uma técnica chamada de contraste mental. O contraste mental exige que se imagine uma meta, o caminho para a meta e os obstáculos potenciais ao longo do caminho. Quando você encoraja alguém a visualizar essa meta futura, esse contraste mental ajuda o indivíduo a escolher metas mais viáveis e o principal, a se comprometer mais com essas metas. Vemos isso no Izagi em diversos momentos. Ele sempre está imaginando ele no futuro. Ele sempre está imaginando o próximo passo, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Esse pensamento episódico sobre o futuro encoraja as pessoas a tentarem pré-experimentar o seu futuro e não apenas pensar sobre ele, mas sim imaginá-lo vividamente em todos os detalhes. É algo bem semelhante quando você, por exemplo, está pensando sobre o passado ou revivendo uma memória passada. Só que nesse caso, você tenta viver uma memória futura, viver uma experiência provável no futuro. E tudo isso é meio que a chave para o Izagi se tornar bastante resiliente. Na segunda temporada do anime, ele continua se adaptando muito bem. Uma cena marcante foi quando ele conversa com o Reo sobre escolhas. E ele acaba ficando na dúvida se escolheu o time certo. Porém, durante a conversa com o Reo, que ainda estava ressentido por causa do Nagi, Izagi percebe que o mais importante do que a escolha em si era o que ele faria após tomar a decisão. Era isso que mais importava para ele naquele momento. E a gente percebe ele se adaptando a essa situação e mudando o seu pensamento. E, consequentemente, mudando o seu comportamento e o seu humor perante aquilo. Isso é algo que vemos o Izagi fazer em diversos momentos do anime. Ele sempre vai se adaptando. Ele sempre vai construindo uma nova forma de ver as coisas. E isso faz muita diferença. A pesquisadora Alice Hockner e seus colegas lideraram uma revisão recente de 20 anos de pesquisa sobre mecanismos cerebrais envolvidos na resiliência. E o que ela constatou nesse estudo era que as pessoas eram mais resilientes do que elas mesmas pensavam. Ou seja, existem mecanismos no seu cérebro que colaboram para que você tenha resiliência, que você persiga um objetivo e vá até o final. Há fatores estáveis em como o seu cérebro atende a ameaças que impactam a probabilidade de resiliência. A má notícia é que de fato as pessoas vão enfrentar não uma vez, mas talvez várias situações traumáticas ao longo da vida. A boa notícia é que mesmo com altas taxas de exposição, a maioria das pessoas se recuperará naturalmente com o tempo. A grande maioria será resiliente, mesmo você talvez não achando isso. E o melhor de tudo, muitas pessoas vão crescer com essa experiência. Basicamente, muitas pessoas
pessoas acabam desenvolvendo maior resiliência após passarem por experiências difíceis na vida. É como se você fosse aprendendo ao longo do processo. Um estudo pioneiro do pesquisador Zachary Lort investigou o papel do córtex pré-frontal na resiliência. E os pesquisadores descobriram que os indivíduos que relataram maior atividade do córtex pré-frontal em situações de estresse costumavam ser mais resilientes. Se o seu córtex pré-frontal está mais ativo, a tendência é que você tenha mais respostas adaptativas a uma situação, como resolver um problema, se regular emocionalmente. E é o que acontece com o Izagi. Toda vez que ele tem um revés, uma situação na qual ele não esperava e ele acaba passando, essa situação negativa acaba virando um combustível para ele. Cada vez que aparecem novos adversários, ele se motiva ainda mais. Em muitos momentos, quando aparecem novos desafios na nossa vida, geralmente caímos de humor, perdemos um pouco a esperança. Isso faz desistirmos do processo, mesmo sabendo que aquilo é algo bom para nós. O Izagi vai se adaptando de acordo com as dificuldades que vão aparecendo para ele. Um estudo do pesquisador Scott Russo mostrou uma conexão entre a resiliência ao estresse e o crescimento de novos neurônios no hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro que é meio que responsável pela memória e também por alguns processos emocionais. Essa relação sugere que o aumento da neurogênese é o processo na qual novos neurônios são formados no cérebro, e o aumento da neurogênese pode reforçar a resiliência contra o estresse. O Izagi, em nenhum momento, ele fica desanimado com o estresse que ele recebe em Blue Lock. E ele sempre tá tentando enfrentar uma situação. Na segunda temporada, vemos ele questionando alguns jogadores, até mesmo o Rin, e para ele agora não importa quem esteja do outro lado. Se ele tiver que falar algo, ele vai falar. O Rin é alguém arrogante e ríspido com todo mundo, mas mesmo assim o Izagi fala de forma dura com ele. O Izagi fez isso até mesmo com o ego, quando o time tava perdendo. O sociólogo William Thomas disse há muito tempo atrás: se uma pessoa percebe uma situação como real, ela é real em suas consequências. O que isso quer dizer? Se você acredita muito em algo, você tende a se comportar de acordo com a crença que você tem. Teoricamente, ações e resultados frequentemente seguem crenças. Se você acredita que está destinado a uma vida melhor, existe uma chance maior disso acontecer. Não por uma questão mística, mas seu comportamento tende a seguir o que de fato você acredita. Thomas vai dizer: se as pessoas definem certas situações como sendo reais, elas tornam-se reais em suas consequências. Ou seja, a interpretação em si de uma situação gera uma ação ou uma não ação. O Izagi sente que pode superar, ele sente que pode ser o melhor de fato. E você vai lembrar de outro jogador também, né? O Cristiano Ronaldo. Tem muito disso. Isso acontece porque tem um ponto que a gente não percebe às vezes. As nossas experiências não são realmente sobre experiências objetivas da realidade, mas sim sobre experiências subjetivas. Basicamente, a nossa interpretação. Se eu acredito que não serei bom em algo, ou se eu serei ruim em algo, existe uma grande chance daquilo acontecer, porque meu comportamento vai se direcionar àquilo. E com isso, impressões subjetivas podem ser projetadas na vida e assim tornar-se reais para os projetores. E aí chegamos no momento mágico da temporada. O gol final que o Izagi faz. Na cena final, ele estava observando o confronto entre o Rin e o Sai. E pela experiência e pelo que ele estava vendo no campo, por ser muito observador, ele aposta que o Rin tem uma chance de ganhar o duelo naquele momento. Sabendo disso, Izagi se coloca mais ou menos na situação onde ele acredita que as coisas vão acontecer. Não por uma questão mística, mas sim por uma questão de experiência e de observação. E de fato, a bola sobra para ele na posição que ele imaginara. E Izagi consegue marcar o gol que garantiria a vitória do Blue Lock. Nessa cena, é interessante observar o quebra-cabeça com o nome Sorte aparecendo para ele na cena, mostrando que mais uma vez ele se colocava no caminho da sorte e se preparava para ela de forma antecipada. Como disse o psicólogo Richard Wiseman, é preciso de uma grande dose de conscienciosidade para que você encontre a sorte. Na pesquisa de Wiseman, pessoas sortudas consistentemente exibiam certas características. Eram abertas a novas experiências, resilientes diante de desafios e adeptas à construção de redes sociais, redes de apoio. Essas características criam um ambiente fortuito, onde alguns eventos têm mais probabilidade de ocorrer. Ou seja, ele se coloca no local da sorte porque de alguma forma ele acredita que pode alcançá-la e se comporta em direção a isso. Conscienciosidade, resiliência, fatalismo, otimismo e repetição. Todos os aspectos acabam transformando o Izagi em uma máquina. Eu não leio o mangá de Blue Lock, mas acredito que o Izagi vai chegar num local muito longe. O autor meio que está preparando isso com todas as características que ele colocou nesse personagem. E dentre todas essas características, o otimismo é fundamental. O nosso cérebro tem uma tendência a focar em coisas negativas. É natural, serve como um mecanismo de sobrevivência. Por isso que o otimismo tem que ser treinado de alguma forma. Não o otimismo irreal, criando coisas que não fazem sentido, mas sim o bom otimismo. Aquele que causa efeitos no seu sistema cerebral e, consequentemente, no seu corpo inteiro, pois faz você se sentir bem o antecipando. Pois o bom otimismo não ignora a realidade, mas sim transforma. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.